Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que ontem venceu, né? Graças a Deus o Vasco venceu, então a semana começou aí de uma forma positiva pra gente, o torcedor vascaíno voltou a sonhar, e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algumas coisas importantes. Por exemplo, Vieto. No vídeo anterior eu até falei, a novela Vieto acabou, Ramon Dias ontem colocou ali panos quentes, né, dizendo que o jogador não aceitou a proposta do Vasco, etc e tal. Porém, tivemos mais um capítulo dessa novela no dia de hoje. É bem provável que o Vieto vá para a Arábia Saudita, mas a gente vai ter aqui algumas informações sobre essa situação, dar uma atualizada aqui em relação ao Vieto. Vamos falar também sobre o próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. O Vasco vai ter o desfalque do Praxedes. Vamos falar sobre Palácios, né, que o Colo-Colo está perto aí de sacramentar a compra desse jogador. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, eu tenho um recadinho da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS, e a Mais Ágil pega e joga direto na sua conta sem burocracia, faz todo o processo burocrático para você, beleza? Mais Ágil, parceiro aqui do canal Machão da Gama, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando aqui da GoCase. A GoCase que faz essas lindas capinhas oficiais e personalizadas do Vascão. Você pode colocar o seu nome, enfim, escolher o modelo que você quiser. Tem o link aqui na descrição e tem também o QR Code aí na sua tela. Além disso, tá chegando o Dia dos Pais, né? E se você quiser presentear o seu papai com um presente especial, personalizado, lá na GoCase também tem capinhas aí para você colocar o seu nome, o nome do seu pai, enfim. Como essa aí que tá aparecendo na sua tela, beleza? GoCase, parceiro oficial aqui do canal Machão da Gama, e no cupom Vasco da Gama você ganha frete grátis, um desconto especial e ainda tem a promoção. Compre 2, leve 4. Beleza? GoCase, parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus amigos, o dia hoje foi tão leve, mas tão leve, que o treinador do Vasco, Ramon Dias, até aproveitou para pegar uma praia. Tá aparecendo aí na sua tela. Ramon Dias curtiu a folga dessa segunda-feira pegando uma praia aqui na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, como eu disse, né, um clima um pouco mais leve depois da vitória do Vasco contra o Grêmio. O Vasco que vinha numa sequência horrível, né? Nos últimos 11 jogos, o Vasco tinha vencido apenas um, acumulado derrotas, a sequência era muito negativa, mas a vitória de ontem com boa atuação, né? Com boa atuação dos reforços, do Paulinho, do Verratti, até o Sebastião Ferreira, de certa forma, jogou bem, Medel jogou bem. Enfim, a vitória de ontem fez com que a chama, né, voltasse ali a aquecer os corações vascaínos, e o torcedor do Vasco voltou a acreditar que é possível sair dessa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro. Com a vitória de ontem, a situação do Vasco melhorou um pouquinho, mas ainda é muito complicada, né? O Vasco tinha 84% de chance de ser rebaixado ali nas projeções matemáticas, e agora de 84% passou para 77% de chance matemática de rebaixamento. Ainda é um número muito alto, né? Mas o Vasco tem que ir pensando jogo a jogo, pensar no próximo jogo contra o Bragantino, somar mais 3 pontos e ir saindo aos poucos dessa situação. É possível, o jogo de ontem mostrou que é possível, e se ganhar do Bragantino, meu amigo, aí é botar esse jogo contra o Atlético no Maracanã e entupir aquele Maracanã com mais de 70 mil vascaínos. Vamos, que unidos, né, juntos aí com o Ramon Dias, com o elenco, com esses novos jogadores que chegaram, com a força da torcida, que agora volta, né, após cumprir os 4 jogos de punição, o Vasco tem capacidade aí de reverter essa situação. Bom, e falando em reforços, Pablo Verratti foi eleito o cara da rodada no Campeonato Brasileiro. Tá aparecendo aí na sua tela, né? Ele foi eleito o melhor jogador da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada 18. Pablo Verratti escolhido ali o cara da rodada do Brasileirão. Precisou de poucos minutos, né, para mostrar que veio, marcou um belíssimo gol e deu vida de novo ao Vasco no Campeonato Brasileiro. Outro jogador que foi muito bem na partida foi o Praxedes, né? Mas na próxima rodada o Vasco não vai poder contar com o Praxedes.
Ele pertence ao Red Bull Bragantino, está no Vasco por empréstimo e tem a cláusula ali que ele não pode jogar contra o Bragantino, né, que é o time dono ali dos seus direitos econômicos. Então, o Praxedes será desfalque nessa partida do Vasco na próxima segunda-feira. O jogo será segunda-feira, 9 horas da noite, lá em Bragança Paulista. E é bem provável que o Jair, né? O Jair que não jogou nessa última partida, o Vasco depois emitiu ali uma nota dizendo que ele está em recuperação e por isso foi poupado, etc e tal. Então, a tendência é que, com a saída do Praxedes, o Jair seja o titular nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas o Praxedes já é desfalque confirmado, né? Por conta aí da cláusula contratual, ele não vai poder jogar contra o Bragantino. Vamos mudar completamente de assunto aqui agora. Vamos falar de um jogador que pertence ao Vasco, mas já está fora, né? Está jogando no Colo-Colo emprestado, que é o Carlito Palacios. O Carlitos Palacios está fazendo uma boa temporada lá no Chile, né? Com a camisa do Colo-Colo. E o clube chileno já está se movimentando para manter o jogador em definitivo, né? O Colo-Colo precisa pagar algo em torno ali de 2,5 milhões por 20% do passe do Carlito Palacios para poder manter o jogador. A informação foi confirmada por um diretor do clube chileno, que também afirmou que já se movimenta para fazer isso na próxima janela de transferências. Então a tendência é que o Carlito Palacios permaneça lá no Colo-Colo, onde ele está indo muito bem. No Vasco, realmente, ele não conseguiu demonstrar o seu futebol e o Vasco deve sacramentar a venda, né, pelo menos de parte dos direitos do Carlitos Palacios para o Colo-Colo. Bom, a gente vai falar sobre Vieto aqui, atualizar essa novela Vieto, mas antes, rapidinho, vou falar aqui sobre o atacante Rossi. A expectativa é que ele fosse anunciado, né, no dia de hoje, de forma oficial pelo Vasco. Ele ainda não foi anunciado pelo Vasco, já assistiu o jogo de ontem lá em São Januário, já falou como jogador do Vasco no dia que ele chegou no aeroporto, mas ainda não foi anunciado de forma oficial pelo clube. A expectativa era que esse anúncio acontecesse hoje, não aconteceu. A tendência é que amanhã o Rossi seja anunciado aí de forma oficial e já esteja à disposição, quem sabe, para a partida da próxima segunda-feira contra o Red Bull Bragantino. O Rossi que não joga desde abril, então deve ter que fazer um trabalho mais especial, né, para ficar 100%, mas é um jogador que é muito dedicado, né? Tem uma característica assim muito forte mesmo de entrega, de dedicação. Então, com toda certeza, ele vai lutar aí com todas as forças para tentar estar à disposição para esse jogo contra o Bragantino. Mas vamos esperar esse anúncio oficial e também esperar o jogador aparecer no bid da CBF. A tendência é que amanhã o Rossi seja anunciado aí de forma oficial pelo Vasco. Agora sim a gente fala de Vieto, né? Tivemos mais um capítulo dessa novela Vieto, mas o final, infelizmente, parece que não vai ser feliz para o Vasco da Gama. Hoje surgiu um burburinho danado de novo, porque a esposa do Vieto passou a seguir o prefeito do Rio, Eduardo Paes, no Instagram. E aí todo mundo pensou, opa, será que a coisa andou? Será que teve uma reviravolta? O jogador vai vir para o Vasco? Enfim, a informação que o jornalista Lucas Pedrosa trouxe agora à tarde é que o jogador deve ir para a Arábia Saudita. Vamos lá. Informação do Lucas Pedrosa. O Vieto deve jogar no futebol árabe. A informação que ele recebeu é que o jogador vai ganhar 7 milhões de dólares por ano. Na cotação atual, dá cerca de 3 milhões de reais, algo em torno ali de 2 milhões e 900 mil reais de salário por mês. Então, a proposta que ele recebeu da Arábia foi de mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Ele realmente ficou balançado com o interesse do Vasco, com a mobilização da torcida, porém, os árabes seguiram aumentando a proposta e chegaram a esse valor astronômico, né? Sem chance ali de competição para o Vasco da Gama. Inclusive, uma pessoa de dentro da diretoria do Vasco disse o seguinte para o Lucas Pedrosa, abre aspas, ele vai para a Arábia, 7 milhões de dólares ao ano. Ele ficou tentado a vir, mas os árabes fizeram uma proposta em cima da outra. Ele recusava e eles aumentavam, até chegar nesse número. É um salário de astro da Premier League. O assunto está encerrado. Foi o que disse ali uma fonte de dentro do Vasco ao Lucas Pedrosa. O Vasco chegou a oferecer um salário de 1,5 milhão de reais ao jogador, mas o futebol árabe ali ofereceu praticamente 3 milhões de reais mensais e aí fica difícil, né, realmente de competir. Se algo mudar, é porque o Vieto decidiu recusar os dólares lá da Arábia e aceitar uma proposta que é a metade, né, do que os árabes ofereceram para ele e vir para o Vasco. Acho difícil disso acontecer. Enfim,
Vamos aguardar, mas a tendência é que Vietto realmente vá para o futebol da Arábia Saudita, onde ele já jogava, né, pelo Al Hilal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.